Economic Calendar está movimentado nesta quinta-feira, que é o último dia de junho. As vendas no varejo da Alemanha de maio abrem a agenda às 6. As vendas contraíram por 2 meses consecutivos, mas devem se recuperar neste anúncio. O barômetro econômico KOF da Suíça de junho estará disponível 1 hora depois. O indicador avançado aumentou um pouco em maio, ficando acima da sua média de longo prazo. Traders de euro devem ficar atentos à variação no desemprego da Alemanha de junho às 7h55. Os dados dos empregos ficarão fortes em maio, e foi o segundo mês consecutivo em que o desemprego contraiu em mais de 10 mil. 2 anúncios trimestrais sobre a economia do Reino Unido seguem às 8h30, com os dados do primeiro trimestre, e o PIB finalizado é um deles. De acordo com o relatório preliminar, a economia deve ter crescido 0,4% no primeiro trimestre, comparado ao crescimento de 0,6% no trimestre final de 2015. A conta corrente é o outro item deste horário. O déficit de conta corrente do Reino Unido estava em 32,7 bilhões no trimestre final de 2015, acima do déficit revisado de 20,1 bilhões do terceiro trimestre. O IPC Flash da zona euro de junho segue às 9. O IPC anual da área do euro ficou em menos 0,1% em maio, acima de 0,2% negativos em abril. A leitura do núcleo também avançou um pouco, subiu de 0,7%. As atas da reunião de política monetária do Banco Central Europeu serão divulgadas às 11h30. Em seguida, teremos os números de pedidos de auxílio-desemprego dos Estados Unidos ao 12h30, hora de Greenwich. Os pedidos iniciais caíram em 18 mil na semana que terminou em 18 de junho. Um movimentador potencial de dólar canadense sai neste mesmo horário, e é o PIB do Canadá de abril. O Produto Interno Bruto Real caiu 0,2% em março, após ter caído 0,1% em fevereiro. A queda de março aconteceu principalmente por causa da mineração, exploração de pedreiras e óleo e gás e vendas no varejo. O PMI de Chicago de junho será divulgado a 1h45 da tarde. O índice caiu abaixo do nível 50 em maio, mas é esperado um retorno ao território de expansão. Em seguida, teremos 3 anúncios sobre a economia japonesa divulgados um pouco antes da meia-noite. Os gastos familiares de maio estarão disponíveis às 11h30, e o índice de preços ao consumidor, incluindo a leitura nacional de maio, e os dados de Tóquio de junho saem neste mesmo horário. A pesquisa Tankan para o segundo trimestre é o último desses 3 anúncios sobre a economia japonesa às 11h50. O PMI de manufatura da China de junho será divulgado juntamente com o PMI não manufatureiro à 1 da manhã. O índice de manufatura ficou apenas uma fração acima do nível 50 em maio. O PMI de manufatura Caixin da China de junho é o último item dessa longa agenda, a 1h45. Eu sou Lucy Paul Freeman. Isso encerra o Economic Calendar do Cascop de quinta-feira. Voltaremos com o último resumo da semana. Até mais!